Eu cheguei em casa, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu joguei fora todos os medicamentos. Eu joguei fora o leite que ele tomava. Na época, a pediatra passava leite de soja pra ele. Ele falou assim: você tá com 3 parasitas cerebrais, você tá com toxoplasmose, você tá com Strongyloides tricoralis, você tá com Taenia solium na cabeça, você tá com euritema pancreático no pâncreas, você está com Ascaris lumbricoides no fígado e no pâncreas, e por isso você está doente. E aí eu saí de lá em estado de choque, né? E muita gente não sabe. Nem eu, tô sabendo agora, eu tô Muita de boca gente não aberta. sabe que 95% das doenças são causadas por parasitas. 5% é a nossa genética. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso Anastasia Cast. Gente, demos um tempo aí, né? O período do mês passado foi super corrido. Nós começamos a trabalhar em cima do canal do YouTube por completo. Como vocês sabem, nós temos várias playlists dentro do canal do YouTube, que é Renata Vieira, ou Pastora Renata Vieira Souza. Queridos, nós estamos muito felizes de retomar as atividades do Anastasia Cast. Hoje nós estamos com 8 gravações, então aí vem muita novidade para você. Eu tenho o prazer, a honra de estar hoje retomando as atividades com alguém, gente, que é instrumento de cura. Não só na minha vida, como eu tenho certeza que vai ser na sua, que nos ouve hoje. Ela é nutricionista, ela é biomédica, ela é naturopata, ela é uma pessoa que mentoria profissionais de saúde na área médica para tratar de infinitas enfermidades. Ela é, inclusive, palestrante, uma pessoa que vai a vários países trazendo novidades dentro da área da naturopatia. E ela trabalha, inclusive, na área medicinal, onde nós trabalhamos com ingredientes feitos pelas mãos de Deus. Além de ser uma serva de Deus preciosa, alguém que eu tenho muita alegria de dizer que eu tenho como irmã e amiga, que agora está morando não, né? Está em vias de estar mais perto aqui de nós, nos Estados Unidos. E ela é dona do Instituto Elizabeth Pinheiro. Eu não poderia estar falando de ninguém a não ser da doutora Elizabeth Pinheiro. Minha querida, seja bem-vinda ao nosso canal. Que honra te ter aqui. Eu que agradeço, pastora Renata, por estar aqui, por esse convite, né? Muito especial. Então, eu estou muito feliz com esse convite, principalmente porque nós nos conhecemos numa vinda aqui e desde então a gente não tinha se encontrado ainda. E com certeza Deus preparou essa agenda para nós. Deus preparou. Nossa, gente, como eu estou feliz de te ter aqui. Na verdade, eu já queria esse encontro há muito tempo. E eu tenho que confessar, eu acredito que Deus permitiu que a minha saúde chegasse assim num lado muito extremo de dor, para que eu pudesse priorizar esse nosso encontro, porque eu sempre tive a convicção, a certeza, desde o nosso primeiro encontro no Poder da Mesa, o último Poder da Mesa, o penúltimo Poder da Mesa, desde aquele período, o Senhor já havia dito no meu coração: olha, tem algo aí para vocês, tem cura para ser ministrada na sua vida. Mas naquela época eu ainda não sentia tantas dores, né? Para quem não sabe, eu tenho osteoartrite e venho sofrendo muitas dores, né? De artrite reumatoide, osteoartrite. Depende, as pessoas misturam um pouco, porque quase que os sintomas são os mesmos. E um pouquinho de fibromialgia, que também é uma doença autoimune. E essa é a doutora que vai cuidar de mim, gente, que já está cuidando de mim, que vai ministrar na minha vida. Doutora, conta para mim por que... Vamos começar por aí, né? Como você entrou nesse meio onde você começou a entender um pouco mais dos problemas em ministrar tantas medicações e... Como que é a sua experiência dentro da naturopatia, dentro do cuidado com a saúde? Como você entrou nisso? Então, pastora Renata, tudo começou com a história do meu filho, né? Então, logo quando eu me formei, eu fui pro lado do emagrecimento. Então, já era muito conhecida na minha cidade
por trabalhar com emagrecimento, só que surgiu um grande desafio, que foi a saúde do João Pedro. Olha, Né? Então, o João Pedro nasceu, eu já tinha 12 anos de formada e, de repente, eu me vi ali com vários desafios na saúde com ele, onde ele tinha refluxo, dermatite atópica, asma. dermatite atópica é aquela que dá empola? A pele fica em carne viva, né? Meu Deus. A pele fica em carne viva. E ele tinha várias alergias e intolerâncias alimentares. Meu Deus. E aí isso fez com que eu ficasse apreensiva, só que nessa época eu buscava a cura de tudo isso com medicamentos. Então ele tinha mais... Estava dando quais os tipos de medicamentos? Então ele tinha aí desde pneumologista, dermatologista, alergista, infectologista, pediatra. Então ele tinha 7 especialidades médicas que cuidavam da saúde dele. Meu E Deus. ele tomava 10 medicamentos. Só que eu tomava 15 remédios, porque eu tinha várias patologias. Então eu acreditava que era normal tomar remédio. Quando você está doente, você vai ao Mas você médico. tomava para quê, assim? Então eu tive o diagnóstico primeiramente de tiroidite de Hashimoto aos 18 anos de idade, que é uma doença isso? autoimune Olha. que ataca a tireoide, né? Uhum. Então, eu tive esse primeiro diagnóstico, depois eu tive o diagnóstico de enxaqueca crônica, onde eu fazia acompanhamento com o neurologista, fazia uso de medicamentos. Depois foi o diagnóstico de artrite reumatoide e fibromialgia. Depois foi o Que é o que eu diagnóstico, tenho, gente. depois foi o diagnóstico de resistência periférica à insulina e diabetes. Então, eu tomava Você tinha diabetes? infinitos medicamentos, né? Tomava injeção na barriga, cheguei a tomar 6 gramas de metformina e eu achava normal quando você está doente. Ir ao Bom você médico. falar o nome, assim, de medicamentos, porque o pessoal se Se familiariza. familiariza, né? E se identifica, né? Porque tem gente ali que está te ouvindo que Por provavelmente exemplo, toma. a tireoidite de Hashimoto eu tomava Sintroid. E quando eu fui ler a bula, que eu comecei a estudar as medicinas naturais e fui ler a bula do Sintroid, eu fiquei espantada, porque o primeiro ingrediente é açúcar de confeiteiro. Meu O Deus. segundo ingrediente é talco. Talco é rico em amianto, é altamente cancerígeno. O terceiro ingrediente é laca de alumínio. Então, depois de conhecer as medicinas naturais, Como assim? O medicamento tinha essas... o medicamento tem nos ingredientes, Meu Deus. né? Então, foi quando eu despertei, né, através da vida do João Pedro. Então, o João Pedro, aos 3 anos e meio de idade, já tomava tudo isso de remédio, 10 remédios. O que ele tomava? Ele tomava remédio para asma. Mas os nomes, assim, pro pessoal. Tomava para asma, fazia uso daquelas bombinhas, né? Sim, sim. Para refluxo tomava aquele Motilium, domperidona, tomava omeprazol, tomava... Famotidine. Isso, Eu tomo muito. tomava esses medicamentos com 3 anos e meio de idade. Meu Deus. E aí ele tinha também a dermatite atópica. Que tinha que tomar remédio também. E tinha que tomar remédio também, o corticoide, para não ficar em carne Radassa viva. toma. Para não ficar em carne viva. E aí foi quando eu tive o diagnóstico dele na escola, pela psicóloga, que o João Pedro, ele era uma criança especial, que ele estava com déficit de atenção grave, e aí que ele estava com vários sintomas de estar com síndrome de Asperger. Eu não aceitei aquele diagnóstico. O que Não seria? falei pra minha família. Pessoal, essa síndrome de Asperger seria tipo um autismo. Ele é muito parecido com o autismo, né? A criança tem dificuldade em realizar as mínimas tarefas, tem dificuldade na comunicação, ele não conseguia... Desenvolvimento O desenvolvimento normal. cognitivo dele estava Fetal. comprometido. E eu observei o quê? O João Pedro sempre foi uma criança extrovertida. Conforme ele foi crescendo, ele foi ficando introvertido. E eu percebia que ele estava uma criança diferente. Oh, meu Deus. A mãe percebe, né? É sério. Percebe. A gente E aí, reconhece. quando a gente recebe esse diagnóstico, eu falo assim, cai o mundo. cai o mundo para a família, para o pai, para a mãe, e a gente quer esconder isso dos familiares, né? Porque vem uma
sensação, assim, de que seu filho não é normal. Seu filho não é normal. E aí foi quando eu falei, daqui pra frente, eu vou cuidar da saúde do meu filho. Porque como ele já tinha todos esses médicos que cuidavam dele, e cada dia mais ele tomava remédio, eu teria que procurar um neurologista para dar mais outro medicamento. Geralmente, para esses casos, eles utilizam um remédio para melhorar o foco, a memória, a concentração. É tipo o que eu estava te dizendo do Venvance. Venvance. Isso é. E aí foi quando eu decidi não... Eles recomendaram o Venvance para Bela e eu não tô dando. Por quê? Porque eu sinto que esse TDAH dela, quando ela tá fazendo as atividades certas e ela tá queimando aquelas calorias, aquela energia, naturalmente ela reage melhor. E o medicamento estava tirando o sono dela. Ela ficava de noite, ela acordava o cérebro dela aceso. Aí eu falei, isso não é normal, não adianta eu arrumar uma coisa e prejudicar a outra. E a gente tem que ter noção que o medicamento ele vai gerar consequências, né? Então, eu como tomei 15 remédios durante muitos anos, eu enfrentei várias consequências para eu poder hoje falar para você, Renata, eu estou curada do meu problema gastrointestinal, eu estou curada da minha constipação crônica, porque os medicamentos que eu fazia uso causavam o quê? Formigamento pelo corpo. Eu sinto. Dor no corpo inteiro. Olha. Azia, queimação, distensão abdominal. Dificuldade para fazer número 2. Dificuldade para evacuar. Então, constipação, eu chegava a ficar 15 dias sem fazer cocô. Eu também. Eu lembro quando eu namorava meu marido. Quando eu namorava meu marido, eu fiquei 15 dias sem fazer cocô. Ele falava, não é normal. Sabe o que eu estava tomando? E às vezes eu tenho que confessar que às vezes eu tomo ainda, é o Orlistat. Porque ele tira a gordura dos alimentos e fazem com que fique mais úmido. Vou te apresentar só coisa natural. E aí você consegue ir no banheiro, porque senão passa muito tempo. E as pessoas falam, ele é para emagrecer. Ele não me emagrece em nada, tanto que quando eu tomo, a sensação que eu tenho é só de muito alívio por evacuar. Sim. Porque E é uma coisa estranha, assim, que essa dificuldade vai para os filhos, porque as meninas também têm. Eu tenho, minha mãe tem, minha avó tem. Sim. Que estranho, né? Na verdade, tem coisas muito naturais que a gente pode usar no dia a dia que vão estimular o funcionamento intestinal. E não é medicamento. Não é medicamento. Né? Então, eu pude ficar livre de todos esses medicamentos e dessas doenças depois que eu conheci a metodologia. Como que foi a melhora do João Pedro? Conta aí, eu tô curiosa. Então, eu já sei, né, que você já me contou, mas eu quero que você conte pro pessoal, porque é um milagre. Sim. Eu falo para as pessoas assim, através da história do João Pedro, eu me curei. Aleluia. Né? Como que foi, assim? Você foi experimentando coisas nele? Lembra que eu te falei? Eu trabalhava só com emagrecimento. E eu saí da minha zona de conforto e fui estudar. Saí realmente de Campo Grande para estudar com profissionais que falavam sobre outro assunto. Olha. Sobre por que nós adoecemos. Você fez cursos com o Dr. Laí Ribeiro, né? Eu fiz a pós Dr. Laí Ribeiro. Eu fui aluna da 5ª turma da pós Dr. Laí Ribeiro. Se não me engano, agora ele já está na 14ª turma, né? Então eu tive a honra de fazer a pós dele há mais ou menos uns 8 anos atrás. E assim, foi um divisor de águas. Foi. Né? Então, cada vez que Dr. Laí Ribeiro é maravilhoso, gente. Cada vez que eu vim aprofundando que por que nós adoecemos, isso é o mais importante para a gente falar para o público aqui. Que a maioria das pessoas não sabe por que elas adoecem. Não sabe. E nós adoecemos, pessoas aqui, todo mundo que está presente. Pode falar para a sua câmera aqui mesmo. Olha. Nós adoecemos por causa de alimentos inflamatórios. Hoje, as pessoas, ao invés de comer alimento de verdade, come produto alimentício, né? E alimento de verdade é tudo que vem da natureza, é tudo aquilo que a gente descasca. O alimento industrializado é tudo que a gente desembala. E isso faz com que a gente vá adoecendo diariamente. Hoje a nossa água, ela é contaminada, né, por metais. Então, saneamento em todos os lugares do nos Estados Unidos, na Flórida,
A água, gente, é muito É ruim. muito importante a água, porque 70% do nosso corpo é feito de água. Agora você imagina, você tomando uma água de um filtro que não tem como eliminar esses metais tóxicos que estão presentes na água, esses agrotóxicos que estão presentes na água, os pesticidas que estão presentes na água, porque é isso que vai tornando esse ambiente do nosso corpo, que é o terreno biológico, né? Então, o nosso corpo, 96% do nosso corpo é composto por átomos. Átomos, prótons, nêutrons e elétrons. E quem faz com que esses elétrons tenham essa capacidade de nos doar energia? Quando eu falo de energia, é que as nossas células, elas se comunicam por eletricidade. Cada célula nossa tem 9 Hz. E elas precisam de energia. E da onde a gente extrai essa energia? Através do alimento. Você, né, que é crente, aí fica assim, esse papo de energia não tem nada de Deus, gente. Eu sempre falo que a energia das pessoas, ela é algo real, ela é transmitida, né? Porque nós só funcionamos e temos vigor no dia a dia porque nós temos energia. O carboidrato cria energia. Sim. Então, olha isso que a doutora está falando. Conta aí de novo, porque eu me interessei muito. Nós somos seres elétricos. Primeira coisa que você precisa entender. Quando a gente vai estudar fisiologia celular lá na faculdade, qualquer profissional da área de saúde que fez qualquer especialidade da área de saúde, estudou fisiologia. Olha. Para entender como o nosso corpo funciona. Exatamente. E é o que é mais impactante, né? Então, quando eu falo para as pessoas que eu me curei, não foi pela bioquímica. Eu me curei pela biofísica, que é por onde a gente se cura. Quando a gente entende que nós somos seres elétricos, que as nossas células se comunicam por eletricidade, e quando eu consumo uma água que não tem condutibilidade elétrica, né, um potencial de oxirredução negativo, infelizmente, o nosso corpo começa a adoecer, entrar em estresse oxidativo, entrar em inflamação crônica. Porque a gente precisa... Eu creio que eu estou tão inflamada, que isso está afetando, assim, até meu humor. As dores nas juntas, né? Isso é problema de junta, né, gente? Junta tudo e joga fora. Não, e as pessoas acham assim, eu tenho um problema tenho uma osteoartrite, minha avó tinha, minha mãe tinha, minhas irmãs têm, todo mundo na família tem, é genético. Eu falo, gente, a genética, a gente carrega os genes. O que eu pude entender estudando todos esses anos? Então, faz mais ou menos 13 anos que eu saí da caixinha. Olha. Né? Eu fui trabalhar com doenças, com pacientes com comorbidades crônicas, né? Olha. Hoje eu atendo muitos pacientes com doenças autoimunes, tireoide de Hashimoto, artrite reumatoide, fibromialgia, Parkinson, Alzheimer, lúpus, pacientes com câncer, pacientes com distúrbios gastrointestinais, mulheres com endometriose. A gente sabe que hoje quantas mulheres estão com endometriose, com infertilidade. E elas não têm noção e nem ideia porque elas desenvolveram isso. Verdade. Né? Meu Deus. E eu tô aqui para falar para vocês. Assim, como que é quando você pega uma pessoa, como que você... você falou que você começou a testar no João Pedro algumas coisas. E o que você percebeu? Ele foi melhorando as reações dele? Então, quando eu tive o diagnóstico, eu não aceitei o diagnóstico que ele tinha o déficit de atenção grave. E aí eu pensei assim, eu preciso estudar para curar o meu filho. Isso. E aí foi quando eu fui buscar profissionais que trabalhavam com isso. E aí quis estudar exames genéticos, exames de erro mitocondrial, de intoxicações, para tentar identificar a causa o que causou aquele adoecimento daquela forma nele. Tá. E aí, quando ele realizou um exame chamado porfirinas urinárias quantitativas, nós descobrimos que o João Pedro estava intoxicado por metais tóxicos e produtos de limpeza. Produtos de limpeza de casa, eles são ricos em benzeno, eles são solventes. Os solventes fazem parte aí do terceiro imunossupressor do seu sistema imunológico.
Então, você adoece, sim, por causa dos produtos de limpeza, que são ricos em benzeno. Então, quando você inala isso, quando você trabalha com isso, quando você tem contato com isso, você imagina. Imagina a pessoa, ela vai lá, lava a louça dela. As donas de casa aqui, ou as donas como que chama? Schedule de limpeza de casa, que mexem com esses produtos dioturnamente. O que deve ter de contaminação? E assim, essas mulheres, elas estão muito doentes, tá? Eu já tive a oportunidade de atender pessoas de todo mundo, né? Desde a pandemia, quando eu comecei a fazer as lives, eu comecei a atender pessoas do mundo inteiro. Então, pessoas que trabalham no setor de limpeza, né? Então, pelo atendimento online, a gente consegue acessar trabalham nessa área, né? De limpar casas, igual aqui nos Estados Unidos. E a quantidade de pessoas que trabalham limpando casa com dores crônicas, com dor de cabeça, insônia, problemas de sono, fadiga, cansaço por conta da depressão, muita gente com depressão. Contaminação. E qual que é um dos primeiros contaminantes que estão presentes nos produtos de limpeza? O cloro. Tudo aqui tem cloro. E o cloro é o primeiro imunossupressor do nosso sistema imunológico, gente. O cloro. Então, o que te adoece? O que cria um ambiente para que quando você diz imunossupressor, ou seja, ele prejudica o sistema imunológico, ele suprime o seu sistema imunológico. E aí, seu sistema imunológico não tem capacidade de te ajudar. De trabalhar normal. Porque você vai criando. Meu Deus, a mulherada em tudo aqui joga cloro. Tudo joga cloro. É muito sério. Mas o que a gente usa para limpar? Então, hoje em dia tem muitas empresas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, empresas que são preocupadas com a questão dos contaminantes ambientais e com esses produtos que causam adoecimento. Entendi. E tem produtos aí super interessantes, né, que servem para a pessoa poder higienizar a casa dela sem cloro. E aí eu vou te dar um exemplo. Será que vai limpar igual? Limpa igual, deixa cheiroso igual, tudo igual. Mas deve ser muito mais caro, não, doutora? Você acredita que não? Eu achava que era. No Brasil é mais caro. No Brasil é mais caro. Mas aqui, você acredita que não? Acredito. Aqui você encontra, inclusive, promoções de produtos sem tóxicos. Que é os que a senhora usa na sua casa. Que são os que eu uso na minha casa. E assim, sabe o que é mais impactante? Quando a pessoa muda, ela já sente a diferença no corpo dela. Só dela mudar a exposição àquele tóxico. Então, a gente não tem que eu tenho mania de fazer? Eu tenho até vergonha de falar agora, depois eu pego o bleach, né? Esse que a gente compra no Walmart. E toda semana na área porque o meu banheiro é dividido assim, umas 3 áreas. Uma de tomar banho, a outra é a casinha, né, do vaso, e a outra da banheira. Aquela área de tomar banho, eu jogo cloro na parede toda ali, para poder limpar, e eu deixo a noite toda. E aí fica dentro do quarto, né? Misericórdia. E assim, é um veneno, então. O que é mais importante você saber? Nós somos como se fosse uma latinha. Constantemente alguém vai lá, boicota a gente, gruda um imã, que é um metal tóxico. Cada pessoa tem um complexo organometálico que adoece ela. Provavelmente o complexo organometálico que tem te adoecido é o cloro. E aí você vai virando uma latinha magnetizada. Quem é a pessoa cheia de dor? É a pessoa que tá com prego, parafuso, taxinha, clipe, tá cheio. Ah, meu Deus. Então, o que a gente faz quando a gente trata um paciente através... Fora que eu, adolescente, aqui nos Estados Unidos, trabalhei com limpeza de casa. Eu não trabalhei assiduamente, mas trabalhei também. Né? Então, se é cumulativo, deve ter muitos anos que está acumulando. Se você não desintoxicou... Nunca. Isso causa também os parasitas? Os parasitas vêm da comida ou de intoxicação também? Então, quem cria o ambiente para os parasitas adoecerem o seu organismo é o metal tóxico, é o agrotóxico, é o pesticida, é a exposição aos tóxicos que cria um ambiente.
Você conhece, assim, aquele ditado, em casa limpa, não tem bicho. Não tem bicho? E por que que casa O suja tem terreno bicho? sujo, Vai gerar se você quiser, bicharada. infelizmente. Então, a Se gente quiser ver bicho, é precisa só deixar sujo. Eles vêm naturalmente. Sim. E assim, o que é mais interessante, quando a pessoa chega com um quadro de adoecimento, a gente identifica quais são os metais que ela está contaminada, agrotóxicos, pesticidas, solventes, retira isso do dia a dia e a gente começa a fazer um processo terapêutico de restabelecer o sistema gástrico e a microbiota intestinal, porque nós envelhecemos pelo estômago e nós adoecemos pelo intestino. Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente para de produzir Nós envelhecemos, pelo estômago. ou seja, por aquilo que comemos. Isso. Então, nós adoecemos pelo estômago. Não, adoecemos pelo intestino. Não, a gente envelhece pelo estômago e adoece pelo intestino. Meu Deus. Tudo aquilo que eu não estou digerindo no meu estômago, Te envelhece. tudo que eu não digiro, eu não absorvo. Verdade. Eu não tenho como absorver. Aí esse alimento vai inteiro para o intestino delgado. Então, você até perguntou para mim, Beth, eu tenho TDAH. Aí eu falo sempre para o paciente, você não tem, porque Deus te fez Perfeito. perfeita. Você está. E o que causa? E o que causa o TDAH? Alguma deformidade. As intoxicações, alimentos inflamatórios e a microbiota intestinal que se tornou hiperpermeável. Nossa, Beth, como é que essa microbiota se torna hiperpermeável? Quando eu faço uso crônico de medicamento, então eu tomo Tilenol para dor aqui, eu tomo muito Ibuprofen, eu tomo Dorflex, aí eu vou tomando os remédios. Então a gente tem as nossas células intestinais, que são as tight junctions, que são junções de células no intestino. E à medida que eu sou exposta a medicamento, alimento inflamatório, meu Deus, olha. alimento com conservante, corante, realçador de sabor, isso vai gerando um afrouxamento das minhas células intestinais. E aí todo alimento que eu não digiro no estômago, esse alimento vai para o intestino delgado. E aí, quando é para ver essa separação, esse alimento fica fermentando e putrefando durante dias nesse intestino. E aí ele vai para a circulação sistêmica. Então, quando a gente vê um paciente que está doente, com rinite, sinusite, otite, fica doente com frequência, tem dores musculares, osteoarticulares, fibromialgia, tem déficit de atenção, Meu pai. tem irritabilidade. Tudo. Está relacionado ao nosso intestino. Então, o que é importante que as pessoas saibam? Para a gente se curar, a gente precisa desintoxicar. A gente precisa desinflamar. A gente precisa limpar o intestino. A gente precisa fazer a desparasitação, que é eliminar esses parasitas que, eu falo assim, que se apoderaram do ambiente. O ambiente estava... Que não é dele. O ambiente... Não pertence. Porque olha, para você ter uma ideia. Porque como esses parasitas entram, né? Você vê um vídeo daquele, eu convido você aí no Instagram da doutora. Porque a doutora Beth, gente, ela realmente é uma bênção de Deus. Ela realmente expõe o que acontece. Porque antigamente, né, doutora, as pessoas tinham acesso a alguns medicamentos, ainda que talvez não os ideais, mas elas davam uma certa importância para desparasitação. Eu falo que se você teve uma avó presente, a sua avó com certeza olhou para você e falou: esse menino tá com verme. Porque eu tive uma avó que todas as vezes ela me via, ela falava: essas crianças estão tudo com verme. Eu vou fazer aqui uma erva de Santa Maria, um macerado, um mastruz e vou dar para eles tomarem. Exatamente. Estão tudo com verme. E resolvia. Então, o que eu aprendi? Eu falo que isso eu aprendi com a minha avó. Olha. Né? Que para tratar verme a gente tem o recurso das plantas. Né? E é isso que a gente precisa. Deus deu, né? Que Deus nos deu para a gente poder se curar. Não é o medicamento, porque às vezes a pessoa acha que é só ir lá comprar um Anita,
um albendazol, um sequinidazol, já matei o verme, usei por 5 dias, estou livre. E não é assim que funciona um processo terapêutico de desparasitação. É um porque você vai processo- construindo com o tempo as suas as suas doenças, as suas toxinas. E aí é muita inocência, né, da nossa parte, achar que um medicamento por 5 dias vai interromper todo um processo de intoxicação que já dura anos. E assim, E o João Pedro se curou. o João Pedro se curou em menos de 6 meses. Sangue de Jesus tem poder. Então, E ele foi não se lindo. curaria com tantos medicamentos assim. Não, numa outra... eu cheguei em casa, eu lembro quando eu recebi o diagnóstico, eu joguei fora todos os medicamentos. Eu joguei fora o leite que ele tomava. Na época, a pediatra passava leite de soja para ele. E não é bom, Letícia. Leite de soja é rico em manganês e causa déficit de atenção. Eu uso leite de soja aqui. Leite de soja causa déficit de atenção porque é rico em manganês. Uma mamadeira de leite de soja equivale a uma cartela de anticoncepcional. O João Pedro tomava 8 mamadeiras, porque ele era alérgico ao leite de vaca. E aí a gente, como mãe de primeira viagem, a gente vai seguir o que o pediatra fala. Mas e se a pediatra Porque dá não tem dicas pro conhecimento? Eu pessoal. falo assim, não tem conhecimento sobre o alimento, né? E o que esse alimento pode Porque causar de a maioria dos profissionais, porque as pessoas normalmente não têm essa curiosidade de ir a fundo. E olhar que é o natural. rótulo. E olhar o rótulo, né? Então, olhar um rótulo que do que- alimento. Na prática, você cortou da alimentação dele, que eu acho que as pessoas estão muito curiosas. Leite de soja foi o primeiro alimento, porque ele Pessoas, tomava inclusive, estão 8 mandando mamadeiras. mensagens aqui. Ele Ah, usava 8 mamadeiras, né? Então, as mamadeiras que causaram e desencadearam. Fora as outras contaminações que eu te falei, os produtos de limpeza, né? Então, a gente era daqueles doidos da água sanitária. e me diz aqui, ó, o pessoal Que perguntando. boa. Quais os mais terríveis alimentos para as crianças? Ou para qualquer ser humano, eu creio, né? Açúcar, Ele faz isso. açúcar, Ela começa a falar que vai me dar Leite. crise, meu coração acelera aqui. açúcar, leite e derivados, o glúten, Leite e derivados, ou seja, Leite e mussarela, queijo. queijo, iogurte, porque tudo isso Gente, vai eu sou de inflamando. Minas. Tudo isso vai inflamando. Se isso é incompatível para você, eu acredito muito na individualidade. Mas existem alimentos que são altamente inflamatórios. E um deles é o assim, em açúcar. primeiro lugar é o Alimento açúcar. industrializado. Então, tudo que você desembalar é um alimento industrializado. Ele vai ter corante, conservante, realçador de sabor. Doutora Beth, me fala, realmente, quais os alimentos, se você fosse colocar num ranking, que são os maiores causadores de enfermidades dentro do campo metabólico? Açúcar, com certeza, sem dúvidas. Ai, Refrigerante, é muita tristeza. refrigerante, açúcar. Mas e o refrigerante soja. zero? Os piores alimentos são açúcar, soja, leite e derivados. Beth, por que leite? Leite não é considerado um alimento rico em cálcio. Nós precisamos do leite por causa dos ossos. Leite, eu falo assim, você só nasceu para tomar o leite da sua mãe. Leite da vaca, não. Olha, Leite da vaca a gente nem digere. E por isso muitas pessoas acabam enfrentando a intolerância à lactose, que ele não digere esse alimento, não digere a caseína do leite da vaca. mas antigamente as pessoas tinham tanta saúde e tomavam leite. Então, tomavam leite que era da vaquinha, que não passava por nenhum processamento e as pessoas comiam comida. Verdade. E hoje em dia a gente está exposto a muito produto alimentício, que é o que eu falei para você. O que nos adoece é a gente se distanciar do que Deus nos deu, que é tudo que vem da natureza. Então, comer alimento de verdade, comida de verdade, é comer tudo que a gente descasca. Verdade. Então, comer uma batata doce, uma mandioca, uma cenoura, uma beterraba, alimentos que sejam mais íntegros possíveis. O que seriam os alimentos íntegros? Alimentos sem agrotóxicos, sem pesticida,
sem esses Como que a gente fertilizantes. tira os agrotóxicos? Então, Dá um segredinho aí pro pessoal. hoje, na verdade, para a gente conseguir eliminar o agrotóxico de fora do alimento, porque esse agrotóxico já penetrou no alimento, hoje a gente tem disponível a água Kangen, que é uma água japonesa desenvolvida lá no Japão há 50 anos, lá em Okinawa. Essa água, ela tem um pH nesse filtro, né? É um filtro de água com 7 tipos de pH, aonde o pH 11,5 ele tem uma ação adstringente, aonde ele elimina esse óleo, porque o agrotóxico, o glifosato, ele é óleo. Olha, Né? É um óleo. Então você entra consegue no sangue. eliminar isso de fora do alimento. Só que hoje o problema não está só no glifosato, não está só no pesticida. Então, não sei se você percebe, os alimentos estão com uma durabilidade muito maior. Então, ali são adicionados o ácido malônico, e o ácido malônico ele é um antifúngico, que ele causa o quê? Uma degeneração do seu sistema renal. Ou seja, você começa a comer alimentos prejudicar o seu filtro antifúngico e começa a gerar sobrecarga. Então, quando eu tenho uma dor no joelho, quando eu tenho uma dor nas articulações, isso é um sinal que eu estou com sobrecarga de toxinas nos meus rins e no meu fígado. Então, meus sistemas de drenagem do corpo estão sobrecarregados de toxinas. Então, por isso a inflamação crônica, por isso o estresse oxidativo. Quando a gente fala estresse oxidativo, é quando o nosso corpo tenta combater esse processo inflamatório crônico através dos antioxidantes que a gente toma muitas vezes. A gente vai lá, toma uma vitamina D, toma uma vitamina C, toma uma vitamina E, só que o nosso corpo não tem essa capacidade mais por conta da sobrecarga que estão nos órgãos de drenagem do corpo. Então, por que nós adoecemos? Pela sobrecarga de toxinas que estão vindo da onde? Do alimento e da água que a gente toma. Hoje, se você for ver, todos os sistemas de saneamento no mundo inteiro, tá? Não é só no Brasil, nos Estados Unidos. O nome dele é saneamento básico. É muito básico. O que ele pode fazer por você? Não. O básico. Aí, o que as pessoas fazem? Vão lá e compram água mineral. Água, na verdade, purificada, né? Que não é a água mineral. A água purificada, ela passou por um filtro comum, que não tem capacidade de eliminar hormônio, não tem capacidade para eliminar medicamento que tem na água que você está tomando, não tem capacidade para eliminar os contaminantes, que são os metais tóxicos, e você vai gerando um ambiente para esses metais, para esses parasitas, né, os patógenos. Beth, você fala muito dos parasitas no seu perfil. Então, como é que esses parasitas entram no nosso corpo? Então, à medida que a gente vai envelhecendo, a gente envelhece pelo estômago. Então, você acaba tendo a falta da produção de ácido estomacal, que é o ácido clorídrico estomacal. Isso. É esse ácido clorídrico estomacal que faz com que você não se contamine pelos parasitas. Então, ele é um filtro. É como se ele matasse os ovos dos parasitas quando você entra em contato. E aonde que estão esses parasitas? Em qualquer alimento que vem de origem animal. Quando você come uma salada fora de casa, onde mim que como carne, amo carne. Então, provavelmente está cheio de parasitas. Sangue de... E hoje, graças à tecnologia, eu falo à biofísica, a gente consegue identificar através de exames biofísicos. E dá para fazer assim nos Estados Unidos? Sim. Esse exame hoje, eu trabalho com um exame chamado SPUC. Hoje a gente tem muitas tecnologias que conseguem fazer investigação parasitária de fungo, vírus, bactéria, vermes, né, que estão causando adoecimento, e a gente vai lá e mata esses parasitas. Eu tô com muito medo da gente fazer. Por quê? Porque... Você tá com medo deles saírem? Não, eu acho que também. Não, mas você quer ficar com eles? Não, é porque eu creio que vai ser muito vexatório. Por quê? Que vai ser descoberto em mim, porque comendo carne a vida inteira, nunca fiz desparasitação.
Me lembro que esse A maioria das Anitta... pessoas nunca fez? Nunca fizeram. A maioria das pessoas que estão muito doentes... Tem 27 anos que eu estou nos Estados Unidos, doutora. Aqui a gente não tem muito essa cultura no Brasil. Ainda tem a avó que faz aquele remédio natural, dá para os netos, como diz o outro. Eu não. E você sabe como que eu descobri que eu tinha parasitas? Lembra que eu te falei que eu tinha diabetes? Lembro. Eu tinha enxaqueca crônica. A osteoartrite, tinha artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto. Sabe como que eu descobri? Fibromialgia. Eu fui convidada pelo Dr. Baracá, não sei se você já ouviu falar do Dr. Demais, amo. Baracá, um querido. Me fez um convite para participar do primeiro congresso de medicina quântica que viria de fora do Brasil, né? Então teria palestrantes da Rússia, da Alemanha. E a Alemanha, ela é pioneira no tratamento da biofísica, né? Então, ela trabalha já com isso há anos-luz na frente. E aí, lá nesse congresso, quando eu fui, eu pude assistir palestra de vários profissionais renomados no Brasil. Doutora Elisete Kaffer, que foi minha grande mentora aí, para estudar biofísica. Dr. Knife, que é um cirurgião plástico muito famoso. Então, tiveram vários profissionais que abriram a minha mente. Né? E aí, lá, eu pude fazer exames para investigação parasitária. Então, no intervalo, fui fazer exames. Eu lembro que nesse congresso eu fui sozinha. Simples assim, esses exames? Sim. Não é algo difícil? Não. Aí, eu lembro que nesse congresso eu fui sozinha. Eu quero fazer, gente. Eu fui sozinha nesse congresso. Eu não conhecia ninguém. E chegando lá, ouvindo aquelas coisas. Foi aonde? Tudo era parasita, intoxicações. E eu já trabalhava com a nutrição funcional, com a suplementação, mas eu não via diferença no meu corpo. Então, eu continuava tomando os 15 remédios. Então, eu continuava com diabetes, tomava aquela Victoza na barriga, tomava 6 gramas de metformina, tomava Topamax, que é o topiramato, né, que eu acho que muita gente toma para enxaqueca, tomava propanolol. Tomava remédio para tudo quanto é coisa que você possa imaginar e eu não me curava. E assim, quando eu conheci a biofísica... Cada remédio causa uma reação. Cada remédio vai gerando uma complicação no nosso corpo. E aí foi quando eu fui nesse congresso e eu sempre fiz desparasitação, como depois que a minha avó morreu. Eu aprendi com a minha avó que a gente tinha que fazer desparasitação com planta. Né? Com erva de Santa Maria, mastruz, fazer aquele leite macerado com ervas ali, hortelã. E, de repente, eu fui crescendo e minha mãe me ensinou que eu tinha que tomar o bendazol, o anida, sequinidazol. Então, a cada 6 meses, eu fazia desparasitação, principalmente porque eu sempre tive cachorro. Sempre gostei muito de cachorro. Tô aqui pensando na Bela que beija a boca da Lola. E aí, o que aconteceu? Lá, eu fui fazer um exame e a pessoa falou assim, você tá com parasita no cérebro, você tá com parasita no pâncreas, você tá com parasita no fígado, você tá com parasita em várias partes do seu corpo. Eu falava, mas não tem como, eu acabei de tomar vermífugo. Aí, esse japonês que tinha me atendido lá, ele falava, não mata. Não mata? Mas o que mata? Pelo amor de Deus. Ele falou assim, você tá com 3 parasitas cerebrais, você tá com toxoplasmose, você tá com Strongyloides stercoralis, você tá com Taenia solium na cabeça, você tá com euritema pancreático no pâncreas, você está com Ascaris lumbricoides no fígado e no pâncreas e por isso você está doente. E aí eu saí de lá em estado de choque, né? O que aconteceu? Eu comprei um monte de suplemento lá da biofísica, comprei um monte de coisa e já me matriculei no primeiro curso que ia ter de biofísica, para aprender a utilizar as técnicas. E aí foi quando eu comecei a fazer a primeira pós de biofísica, comecei a estudar, e durante 1 ano, esses 12 meses, eu fiz o tratamento de desparasitação para eliminação desses vermes. Então, Beth, por que você fala dos vermes na sua rede social? Porque todo mundo pensa assim, nossa, uma nutricionista, ela é naturopata, o que tem a ver ela falar de verme, né? Porque eu me curei de patologias que pela medicina não tem cura, fazendo desparasitação, né? Então, a enxaqueca crônica... De maneira natural. Diabetes. Então, muitas pessoas não sabem que o diabetes é causado por um parasita que se instala no pâncreas. E muita gente não sabe. Nem eu, tô sabendo agora, eu tô
Muita De boca gente não aberta. sabe que 95% das doenças são causadas por parasitas. Meu Deus. 5% é a nossa genética. E são as síndromes raras, as doenças. E o que você, normalmente, quando você pega um paciente que está com todas as reações que eu tô tendo, né? Eu tô com a osteoartrite, artrite reumatoide. Hoje, gente, vou começar a minha primeira sessão de tratamento com a doutora Elizabeth. Me diz, qual o tratamento proposto de maior efetividade? Desintoxicar o corpo dos metais tóxicos, né? Lembra que eu te falei que nós somos como se fosse uma latinha? Constantemente alguém boicota a gente e gruda um imã. Tipo, eu vou lá, eu mesmo me boicoto colocando um monte de água sanitária no meu banheiro. Grudou aquele cloro no meu corpo. Você virou uma latinha magnetizada. Então, por onde você passa, vários metais vão grudando em você. Uau. E aí você vai entrando no estado de inflamação crônica. E aí, por isso que a gente cria um terreno biológico para patógeno. E aí, É quando os fungos tomam conta, quando os vermes tomam conta, quando o vírus, carga viral alta. Então, agora, em novembro, eu vou palestrar em 2 congressos no Brasil. O primeiro congresso é o congresso do Instituto Fernanda Bem, onde eu vou falar sobre as doenças psiquiátricas e as parasitoses. E no outro congresso eu vou falar sobre as doenças autoimunes, o espectro autista e a relação com o vírus Epstein-Barr, que é um vírus que ele está muito presente nas doenças autoimunes, como artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto. Então, assim, como é que chama? Vírus Epstein-Barr. Vírus Epstein-Barr. É um vírus do herpes, né, que ele vai destruindo com os nossos órgãos. E o que mantém esse vírus ativo? A alimentação, né? Então, existem vários alimentos fontes de arginina, como grãos, sementes, cascas, bagaços, castanhas, que criam um ambiente para vírus, como herpes 1, herpes 2, peanuts, cashews, essas coisas. Eu amo. Tem que tirar. Principalmente. Mas isso não é uma boa gordura para malhar, para... Então, era o que eu acreditava. Lembra que eu te falei que eu tive tireoidite de Hashimoto, que eu tive artrite reumatoide? Um dos alimentos que me adoeceram durante muitos anos da tireoide, das dores, foi as castanhas, as sementes, alho e cebola. Beth, mas alho e cebola não são saudáveis? Não para todo mundo. Para quem eu tem engulo alho e cebola. Eu amo na comida vírus, tudo. Quem tem esse vírus em alta atividade no corpo tem que retirar vários alimentos da dieta. Porque esses alimentos, eles vão tornando o ambiente para que esse vírus continue ali. Sabe aquele... tem uma doutora, eu esqueci o nome dela. Ela é um doce de pessoa, até comunicou comigo. Chegamos a fazer uma consulta uma vez. Mas eu teria que ir para Balneário Camboriú, ela mora lá. Ela faz um exame, eu não sei se você já ouviu falar, que você... tem uns metais mesmo, vou dizer assim, que mostra se o corpo da pessoa tem metais. Sim. Você já é a biorressonância. Tipo assim, os testadores, stickzinhos, eles vão para lá e para cá. E, na verdade, inclusive o lembra Lioto. que eu te falei que eu sou mentora de profissionais da área de saúde? Uma dos cursos que eu ministro hoje para profissionais do mundo inteiro é o curso de biorressonância. Então, eu ensino a pessoa a identificar as intoxicações, os parasitas, deficiências nutricionais, o que está gerando estresse oxidativo e inflamação, e como a gente vai fazer o trabalho para poder eliminar esses contaminantes do corpo da pessoa e como a gente vai iniciar esse processo terapêutico de limpar o intestino, desparasitação. Mas me diga, o tratamento de início, assim, seria tipo aquele tratamento emergencial para dar um choque, né, no organismo, para que ele reaja. Seria, então, de desintoxicação que é feita através de... Então, eu uso muito compostos frequenciais, tipo prata coloidal, cobre coloidal. Que é o quê, assim? Só porque, desculpa, gente, nós somos leigos, né? Então...
Prata coloidal é um composto extraído do colóide de prata, que ele é um antiviral, antimicrobiano e antifúngico. Então, ele vai eliminando esses patógenos e contaminantes que tem na sua circulação sanguínea. Você toma todos os dias um remedinho. Toma, E Natural. a gente tem as plantas, né? Eu acredito muito na natureza e na medicina de Deus, que foi o que ele nos deu para a gente se curar. Então, a gente se cura pelo alimento e pelas plantas. Medicamento foi algo criado pelo homem, que ele serve como emergencial, mas ele não serve para curar doenças. Para curar doença é só pelo alimento, pela água e pelas plantas. Uau! Não tem outra. Para se reverter um caso de patologia, literalmente Desintoxicar. desintoxicar. E graças, eu falo assim, à fitoterapia brasileira, a fórmula magistral chinesa, que são as plantas da medicina chinesa, a gente consegue tratar a síndrome quando o paciente chega para nós num estado de inflamação crônica. Você já teve, assim, algum caso, desculpa a pergunta, tá, doutora? Porque nós somos todos leigos nisso, de você começar a tratar uma pessoa e definitivamente ela expelir um parasita pelo ânus, né? Vários! Você já viu as fotos e os vídeos que eu posto lá? Por isso que eu perguntei, eu quero que você conte. É dos pacientes. Então, os pacientes, como eles têm muito contato comigo, né? Então, durante o processo que a gente está fazendo limpeza intestinal, a desparasitação, a desintoxicação de metais, eles têm esse contato de perto, onde ele tem meu WhatsApp. Então, geralmente eu recebo mensagem. Meu Deus do céu, comecei a eliminar os vermes. Olha o que saiu de mim. Me socorre. E começa a sair. As bicharadas começam a sair. E, gente, é algo impactante. Porque Você se sente, assim, realizada, doutora? Você lembra quando eu falei que eu comecei... Quando eu descobri que os meus problemas de saúde eram parasitas? Lembro. O meu marido, ele é de família de médico tradicional. Então, o Marcos não acreditava em nada que fosse natural. Eu lembro que uma das suas palestras que eu fui... Nada, o Marcos não acreditava em nada natural. Quando eu voltei desse congresso com um monte de coisa natural, ele pegou e falou assim, onde já se viu, você tá acreditando em charlatão. Esse povo só quer enganar as pessoas, quer tirar dinheiro das pessoas, enganando as pessoas. Eu olhei para ele e falei, amor, faz mais de 15 anos que eu tomo esses remédios. Que eram os remédios. Os remédios para as doenças. Eu vou dar a chance para o japonês, porque o dono dessa empresa é um japonês de quase 90 anos hoje. Eu falei assim, eu nunca vi japonês mentiroso, nunca vi japonês golpista. Se for, esse vai ser o primeiro. Então, eu vou dar um crédito para ele e eu vou fazer o tratamento. Se eu não melhorar, em 60 dias, em 90 dias, eu vou voltar a tomar o remédio. Porque quando eu cheguei, ele assustou. Ele falou, agora minha esposa ficou doida, né? Vai começar a acreditar. Mudou tudo, jogou remédio tudo. fora, fez isso. E aí, eu lembro que eu tinha uma cachorrinha na época, que era a Mel. A Mel tinha 15 anos na época. A Mel viveu até 20 anos, graças à biofísica. Então, eu comecei a tratar a Mel com essas terapias naturais e ela viveu muitos anos. O animal, ele causa muito parasita? Sim, porque ele come as próprias fezes. As próprias fezes, às vezes, né? Então, com certeza, se você deixa o animal beijar a sua boca, pior ainda, você tá com muitos vermes. Não, eu não deixo, não. Mas a Bela, às vezes. Então. Mesmo a gente corre, né? Eu amo cachorro, né? Eu, inclusive, tenho uma cachorrinha que é uma chihuahua, a Lola. E a Lola... Nossa, é Lola também. A Lola, ela come as próprias fezes. Ela é um cachorro autossustentável. Ela come as próprias fezes e toma o xixi. E aí, ela direto vai lá na Duda. Eu falo, filha, não deixa a Lola beijar você, pelo amor de Deus. Então, a gente sempre tá preocupado em desparasitar a Lola, desparasitar a Cal, porque a gente sai correndo pra catar merda quando tem, porque a Lola vai lá e come. E como que desparasita o animal? É com remédio? Geralmente, para animais, eu indico médicas veterinárias que sejam da mesma linha, que fazem com levamisol, que fazem com vermífugos para cachorro, mas associado a plantas também. Plantas. Né? Porque existem várias plantas que podem ser utilizadas em animais de estimação.
Desculpa voltar ao assunto, mas a diabetes, por exemplo, você foi curada de diabetes? Sim, sabe quanto era a minha insulina? Na época que eu descobri o problema na minha disfunção do pâncreas, eu tinha uma insulina, não era a glicose, de 280 em jejum. Meu Deus. E conforme ia passando as horas, ela era 300, 400. Então, eu tive insulina alta durante muito tempo. E o que isso fez com que alterasse o meu corpo metabolicamente? Na época, quando eu descobri, eu tinha acabado de me casar e eu engordei 10 quilos. E naquela época, eu tinha tempo para malhar, tinha tempo para cuidar da alimentação, e eu não comia nada e eu engordava. E aí foi quando eu conheci um médico em Campo Grande e esse médico falou, você tá com uma doença no pâncreas chamada resistência periférica à insulina. Então, o seu pâncreas está produzindo muita insulina e isso faz com que você ganhe peso, que são aquelas pessoas que ganham 100 quilos, a gente não sabe por quê, 200 quilos, e está relacionada à parasitose. E a gente não imagina que está relacionada à parasitose. Você não tem a menor E aí, ideia. o que aconteceu? Eu tomava o Victoza na barriga e tomava metformina, que eu acredito que muita gente toma o glifage, né? E esse médico passou para... Cheguei a tomar 6 gramas de glifage por dia. Eu tinha cãibra pelo corpo inteiro. Eu tinha formigamento pelo corpo inteiro de tanto remédio. E não sei se você sabe, esses medicamentos, eles causam o quê? Uma gastroparesia. Então, a sensação quando eu comia é que tinha morrido um boi. Então, eu nunca digeri o alimento, porque eu usava uma caneta para baixar a insulina e usava o glifage, que dava os formigamentos, que dava as dores pelo corpo, que dava todo esse sintoma horrível e não abaixava. Mesmo tomando, não abaixava. E aí, a Victoza, né? Essa injeção. A injeção ela era usada com o intuito de abaixar a minha insulina, que era muito alta. Com o medicamento, a gente chegou a baixar para 180, 170, Mesmo mas assim, continuava com uma disfunção metabólica muito agressiva. E aí foi quando eu descobri de parasitas, comecei a fazer desintoxicação, desparasitação, comecei a me tratar de forma natural. E lembra que eu te falei das dores de cabeça? A enxaqueca crônica me fazia parar no hospital uma vez por semana. E quem me levava? O meu marido. Me levava para o hospital para tomar tramal na veia. Então, por que o Marcos começou a acreditar nos tratamentos? Em 30 dias eu não tive mais dor de cabeça. Em 60 dias eu tive dor de cabeça uma vez. Eu tinha todos os dias. Uau. E aí ele parou de me levar ao hospital. E aí ele começou a acreditar. E aí eu fui estudando essas metodologias. Pergunta que não quer calar, eu não posso deixar. Porque assim, gente, eu creio que nós temos que trazer a doutora Elizabeth aqui mais um dia só com ela. Porque eu estou recebendo uma enxurrada de perguntas e eu não acredito que hoje nós vamos conseguir responder todas as perguntas, porque nós temos outros podcasts. Mas o assunto é algo tão relevante, tão de suma importância, que nós vamos ter que trazer a senhora de novo. Mas eu não quero deixar ela aí sem antes responder a tal pergunta, porque hoje nós vemos vamos colocar assim, uma crise de saúde, uma crise pública, porque as pessoas, por não terem os recursos certos para emagrecer, vem sendo utilizado muito medicamentos como Ozempic, Mounjaro. É Mounjaro? Acho que sim, né? Mounjaro, sei lá. Nunca usei, então não sei como falar. Eu sei que nós hoje estamos sujeitando o nosso corpo a usar medicamentos que antes era para resistência insulínica, que era para resolver alguns outros problemas, e eu gostaria que a doutora falasse a respeito desses assuntos. Assim, se tem alguma coisa, ou se você pode também alertar as pessoas, porque nós estamos falando de saúde, não é nem de emagrecimento. O emagrecimento, claro, é necessário se a pessoa está sobrepeso, para ela restabelecer a saúde, mas o Ozempic, o Mounjaro, eles são realmente algo que não vai causar dano? Quais os principais riscos usando esses medicamentos para emagrecer? Porque aqui nos Estados Unidos, eu não sei no Brasil, né? Eu acho que também é uma febre, né?
Nos Estados Unidos, a febre pro emagrecimento, eu acho que é até maior que no Brasil, né? São. E no Brasil, se usa muito o Ozempic. O Ozempic, ele tem muito efeito colateral, e um dos efeitos colaterais é a gastroparesia, né? Que o alimento fica parado no estômago, então a pessoa fica o tempo inteiro se sentindo enjoada, com a sensação que tá apodrecendo o alimento ali, né? E ela não consegue digerir esse alimento, porque qualquer medicamento para emagrecer, ele vai paralisar o alimento por mais tempo ali no seu intestino. E essa fermentação de alimento no intestino, ela é extremamente prejudicial para o nosso corpo, que aí vai gerando outras consequências. Beth, você é contra medicamento para emagrecimento? Eu não sou contra, porque, por incrível que pareça, eu já trabalhei com cirurgião bariátrico por 7 anos no meu estado, né? Dr. Francisco Gomes. E eu via aquelas pessoas com 200, 300 quilos. Então, quando há uma necessidade em saúde... De auxílio mesmo. De auxílio, de ajuda, eu sou a favor, sim, à cirurgia. Eu sou a favor, sim, ao medicamento naquele momento pontualmente. O que eu não sou a Casos favor, extremos, né? O que eu não sou a favor é a pessoa utilizar o medicamento para o resto da vida, né? Como uma bengala, que aquilo vai mantê-lo magro. Então, se não mudar o estilo de vida, não mudar o sono, não mudar a alimentação, não mudar a água, não mudar o estresse, não adianta, corpo nenhum vai entrar em equilíbrio. E o que pode causar a continuidade desses medicamentos em si? Com certeza pode causar essas disfunções no sistema gastrointestinal, que eu acho que é o principal. Lembra que eu falei que nós envelhecemos pelo estômago e adoecemos pelo intestino? E com certeza vai causar prejuízos para este órgão que está sendo ali bombardeado para que ele não produza esse excesso de insulina. Por exemplo, não sei se você já ouviu falar, o Ozempic, o Mounjaro, eles atuam em vias que a pessoa tem a perda muscular, né, ao invés da perda de gordura. Então, muitas pessoas se queixam de perder muito músculo. E para você construir um músculo, você sabe o quanto é difícil. Muito difícil. Precisa ter dedicação. Na verdade, a musculatura é o fator de prioridade para você envelhecer com saúde. Sem músculo, sem saúde. Então, assim, eu sou bem no sentido de precisa utilizar o medicamento por uma necessidade. A pessoa está com uma patologia, está com um agravante, usa por um período. Muda o estilo de vida, muda a alimentação, muda tudo do seu meio, desintoxica, limpa o intestino, faz desparasitação. E aí sim, ela pode ter realmente esse benefício na saúde dela. Porque ela só tomar o remédio não vai combater a inflamação, porque vai gerar sobrecarga nos rins, no fígado, nos órgãos de drenagem, né, que são nossos órgãos de eliminação. E é claro, né? Vai gerar algum prejuízo. Vai gerar. Eu lembro quando eu usei o Victoza, que tem quase o mesmo princípio ativo do Ozempic. Eu usei o Victoza por 11 anos, a metformina por 11 anos. O Victoza, ele causou uma gastroparesia. Então, durante muitos anos, eu fiquei sem evacuar. Sem evacuar diariamente. Ficava 15 dias sem evacuar. Eu ia para uma viagem... Os 15 dias eu ficava sem evacuar. Nenhuma vez. Podia tomar laxante, pele, cabelo. Não, você imagina como é que fica a pessoa. E assim, o que as pessoas não sabem. Nossa, terrível isso. Nós temos 3 tipos de desbiose. Então, provavelmente você já deve ter ouvido falar sobre esse tema. Então, nós temos 3 tipos de desbiose. A desbiose de estômago e duodeno, que começa aqui no estômago. Nós temos a desbiose de intestino delgado, nós temos a desbiose de intestino grosso. Na desbiose de intestino delgado, nós podemos desenvolver a SIBO, que é o supercrescimento bacteriano intestinal excessivo. A gente pode desenvolver a SIFO, que é o supercrescimento bacteriano, o supercrescimento de fungos intestinais, que geram vários distúrbios psiquiátricos, que geram distúrbios
emocionais também. E nós temos da desbiose de intestino grosso o quê? A libo e a imo, que é um supercrescimento das bactérias arqueias e metanogênicas que se alimentam de 5-HTP, que é o triptofano, que é o hormônio da felicidade. Então, você imagina, a pessoa que não evacua 7 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, ela tem o quê? Ela tem uma degradação de serotonina. Meu Deus. Então, é muito sério. Ela vive com problema. Então, o depressão, intestino... não tem alegria, não tem prazer de viver, porque sem serotonina... E o intestino realmente é o nosso segundo cérebro. É onde são metabolizados nossos neurotransmissores. Então, se eu tô com algum problema de circulação no sistema linfático, no sistema nervoso central, né, no sistema nervoso autônomo, que seria sistema simpático, parasimpático, o primeiro órgão que ela precisa olhar é o estômago e o intestino. Uau! Uau! E nós vamos ter que olhar isso. Doutora, eu tô com o coração apertadinho de ter que encerrar o nosso podcast hoje, porque é tanta coisa que eu quero falar agora, tanta pergunta que eu recebi e que eu tenho também, sabe? Eu quero falar de cada detalhe, inclusive de ozonoterapia, todas as coisas que eu sei que você não só trata nos seus pacientes, mas também usou na sua própria história de vida para que você trouxesse saúde para a tua casa, para a tua família. Mas eu acho que, de certa forma, é muito bom deixar um gosto de quero mais, porque, gente, nós descobrimos que a doutora mora 3 minutos da minha casa e do estúdio. Então, nós vamos estar desenvolvendo um trabalho, né, doutora? Vamos conversar para trazer ela mais vezes. Nós precisamos de informação, né? Doutora, diz para mim, você, como nutricionista, como naturopata, como alguém que é uma discípula, vamos colocar assim, doutor Lai Ribeiro, doutor Baracate, diz para a gente como entrar em contato. Gente, eu estou colocando o Instagram da doutora Elizabeth. A doutora Beth atende online, né? Ela trata dos pacientes, ela tem uma equipe maravilhosa no Instituto Elizabeth Pinheiro, lá em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas diz pra gente o telefone de contato e se você puder olhar para a sua câmera e dar um recado, aquilo que Deus colocar no seu coração para as pessoas que estão doentes. Nós estamos falando para milhões, talvez, não milhares, milhões de pessoas que estão sofrendo sem realmente encontrar a causa das suas enfermidades, tanto psíquicas, tanto quanto metabólicas, tanto ósseas, né, como eu, e muitas vezes elas não encontram a resposta num consultório médico regular, né? É necessário mergulhar realmente no corpo humano, como a senhora fez durante 24 anos de profissão, né? Se você puder dar um recado e deixar seu telefone, a sua câmera está... Eu ainda não sei meu telefone. Não, o seu telefone do Brasil mesmo, tá? Para que as pessoas possam entrar em contato, sua rede social, né? Porque agora as pessoas vão enlouquecer de querer entrar em contato, né? Sim. Então, um recado que eu deixo para você que está sofrendo com alguma patologia, algum sintoma, que você já foi milhares de profissionais, médicos, biomédicos, farmacêutico, e tem buscado a sua cura. Só existe um caminho. E esse caminho é desinflamar, desintoxicar o seu organismo, fazer uma limpeza intestinal, fazer uma desparasitação, entender que essa história de vermes não é coisa do passado, não é coisa de pessoa pobre, humilde, que não tem higiene. Nós comemos comida, nós não vivemos em Marte, nós vivemos na Terra. E quem come comida se contamina sim com os parasitas. Se você gosta de salada fora de casa, se você gosta de comer carne mal passada, se você come sushi, sashimi, com certeza você está contaminado por esses parasitas, principalmente porque à medida que nós envelhecemos, a gente vai ficando com essa sobrecarga de toxinas e que ninguém fala que nós adoecemos pela sobrecarga de toxinas, pela sobrecarga desses patógenos, por esses alimentos que a gente não metaboliza mais, por eles serem plástico,
cheio de conservante, corante, realçador de sabor. E com certeza, você fazendo todo esse processo terapêutico, você pode alcançar o seu processo de cura. Eu consegui fazer tudo isso, né? Então, se eu conseguir me curar da enxaqueca crônica, se eu conseguir me curar da artrite reumatoide, da fibromialgia, do diabetes, da resistência periférica à insulina, da tireoidite de Hashimoto, que são doenças autoimunes aí, você também pode. Hoje eu atendo várias pessoas pelo atendimento online, então será uma honra receber você nos meus atendimentos para que eu possa aí te instruir de uma forma individual e personalizada. Meu Deus, dá vontade de pôr ela no bolso, levar ela para casa, não deixar ninguém em contato com ela, né, gente? A gente quer te colocar no bolso, doutora, porque eu literalmente me sinto muito abençoada de ter te recebido. Pelo menos rompeu essa coisa da gente estar marcando e nunca dava, porque a doutora está sempre viajando, gente. Ela atende em vários países e eu ficava assim, Senhor, eu estou cada dia mais dependente de medicamentos e não consigo ver a minha irmã querida, que já há tanto tempo o Senhor colocou na minha vida para me abençoar. Eu quero agradecer o presente que eu ganhei, gente, de filhas, esse livro com esse lindo colarzinho aqui, ó, tá? Que eu quero dizer para você, minha seguidora, para você, meu seguidor também. Vocês são filhos de Deus. Vocês são filhos e filhas de Deus preciosos, que eu acredito num Deus que utiliza da medicina, da inteligência humana, né, dos recursos naturais para fazer com que nós tenhamos vida e vida em abundância, né? E por muitas vezes nós estamos acostumados com o bom, que é tomar um medicamento e passar a dor. Mas eu costumo dizer que o bom é inimigo do ótimo, que é se ver livre da patologia, né? Nós não podemos mais em nossas vidas nos acostumar em coisas paliativas. Muitos ciclos têm que ser encerrados para novos ciclos começarem, né, doutora? Sim, essa história de remediar, não foi isso que Deus nos deixou. Aleluia. Eu agradeço muito a sua presença e eu já deixo aqui o meu convite para mais um podcast, onde a gente vai poder tecer de maneira mais sistematizada. Queridos, mandem as perguntas. Me perdoe você que enviou suas perguntas e hoje nós não conseguimos entrar em todas elas, porque realmente é um tema que abrange tanto, a nossa mente se abre tanto. Eu acho que nem era bom, viu, doutora, a gente falar de tudo no mesmo dia. Nem tem chance, porque realmente abrange, a nossa cabeça abre e você começa a borbulhar de perguntas. Sim. Mas eu te agradeço de todo o coração e deixo aqui o meu convite para a gente continuar esse papo, tá bom? Tá bom. Você aceita? Com certeza. Então Será tá. uma honra. Um beijo. Um beijo. Deus te abençoe. Beijo, gente. Até o próximo episódio. Tchau.